Oi, gente! Eu sou a Gislaine, aqui do canal Mundinho das Phalaenopes. Tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui, estou muito feliz por estar recebendo muitas perguntinhas nos comentários dos vídeos. Amo fazer vídeo respondendo para vocês as dúvidas de vocês sobre o meu cultivo, sobre as experiências que eu tenho aqui com as minhas plantas. Mas antes de eu estar falando sobre o tema de hoje, eu quero pedir você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de tudo que eu venho postar aqui no canal. Deixa seu like e vamos embora pro vídeo. Gente, me perguntaram, Gislaine, qual a diferença entre Dorythanopes e Phalaenopes? Gente, a diferença entre elas, essa daqui que eu tô mostrando pra vocês, que é essa princesa aqui, ela é uma orelha de elefante Taizukuana. E assim, gente, a diferença entre elas, olha aqui pra vocês verem. Ela é uma planta que ela é um pouquinho mais grossinha aqui no rizoma e ela dificilmente descarta folhas. Não é que ela não descarta, ela descarta sim, mas não tanto quanto as Phalaenopes. Então, elas têm assim, nas características dela, ela não descarta muitas folhas. Ela tem mais folhas, mais do que as Phalaenopes. Elas dão mais folhas do que as Phalaenopes e descarta menos folhas do que as Phalaenopes. Outra característica dessa planta, gente, é que elas têm muitas bifurcações nas hastes. A Phalaenopes, geralmente, ela dá uma haste inteira, né? Como a gente vê que tem as cascatas, como essa aqui, ó, tá vendo? Não tem bifurcação, vocês podem ver, ó, é apenas as flores, ó, tá vendo? Não tem bifurcações. Olha para vocês verem. Então, as Dorythanopes são diferentes, gente. Elas vão bifurcando. Olha aqui para vocês verem, ó. Isso aqui vai crescer, ó, e vai virar uma haste floral. Já dentro já de outra haste, tá vendo? Em cima de outra haste, elas vão bifurcando e vão dando mais florações. Olha para vocês verem. Nessa daqui, gente, vocês vão ver o exemplo dela aqui, ó. Tá vendo aqui? Já tá bifurcando na hastezinha, tá vendo? É uma haste e elas vão bifurcando aqui nas laterais e vão formando hastes florais. Então, ela fica cheinha, uma haste só, vão bifurcando e fica parecendo uma árvorezinha, cheinha de hastes florais. Então, a diferença delas é isso, gente. Não é só o tamanho, porque tem Dorythanopes menor, que é o caso dessa aqui minha, ó, gente. Ela é menor, mas ela é uma Dorythanopes. Tá vendo a quantidade de folhas? A diferença da Phalaenopes. A Phalaenopes não tem tanta quantidade de folhas quanto as Dorythanopes, tá vendo? Olha pra vocês verem. Então, é um pouco diferente sim, viu, gente? E nós também temos outro assunto para falar com vocês. Outro assunto que é de extrema importância para você que é iniciante. Gente, me perguntam sempre, Gislaine, eu não tenho sorte com Phalaenopes, eu perco muitas Phalaenopes, já tentei várias vezes estar cultivando essa planta, sou apaixonada pelas Phalaenopes, mas eu não consigo, já perdi Phalaenopes demais, já plantei de tudo quanto é forma, já usei vários tipos de substrato e nunca dá certo, então realmente eu não tenho sorte. Então esse é o tipo de pergunta que eu sempre recebo aqui nos comentários de vocês, sobre o cultivo delas. Gente, as Phalaenopes é uma planta que não tem dificuldade, tanta dificuldade assim para cultivar, não. Até que você pega o jeitinho delas. Igual eu falei para vocês, já falei em outros vídeos para vocês, que eu tive muitas dificuldades com elas quando eu comecei a cultivar há 4 anos atrás, quando eu comecei com o meu cultivo com elas. Na verdade, há 10 anos atrás eu comecei a cultivar Phalaenopes, perdi várias e desisti. Então, 4 anos atrás eu voltei e comecei a cultivar essas meninas, porque eu sou muito apaixonada por elas. Então eu pensei, eu vou sim, vou voltar a cultivar e vou aprender a cultivar e vai dar certo dessa vez, gente.
Então foi isso, persistência. Vocês precisam ter duas coisas que é de extrema importância no cultivo das phalaenopsis. A primeira é persistência, não desistir do cultivo. Segunda, paciência. Gente, tem que ter paciência com a planta. Por quê? O que acontece? A gente vai lá e planta elas de uma forma e elas demoram, isso na nossa cabeça, elas demoram demais para se desenvolver, para soltar as raizinhas, folhagens, e a gente vai vendo e todo dia tá lá olhando a planta e nada acontece. Gente, não é assim que funciona. A gente precisa ter paciência. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, que gente, observa a planta de vocês. Cada planta tem o seu tempo de se desenvolver. Cada planta é de um jeito. Gislaine, mas não é tudo phalaenopsis? Gente, é phalaenopsis. É igual nós também somos todos seres humanos, mas cada um de nós temos uma natureza. Cada um de nós tem uma debilidade. E assim também eu acredito muito que as plantas tenham. As plantas têm o seu tempo de florescer. As plantas têm o tempo de soltar raízes e tem tempo de sair folhagens. Tem plantas que elas se desenvolvem muito rápido. Eu vou até mostrar um exemplo aqui para você. Dessa princesa aqui, gente, ela é uma Dorites, ó, Dorites puchérrima. Ela é uma planta que eu comprei, gente, eu vou falar para vocês, essa planta aqui me deu muita dor de cabeça. Eu comprei essa planta, gente, num site, porque eu era louca para comprar essa planta. Então, quando eu achei ela, eu pedi ela e eu comprei e replantei ela aqui. Replantei ela aqui e ela, gente, agora depois de um ano que essa princesa começou a se desenvolver. Ela não se desenvolvia. Aí eu vou mexer nela? Não, gente, eu não vou mexer. O que a gente faz? A gente mexe na planta. Viu que a planta não tá desenvolvendo? Ah, eu vou tirar desse cultivo, eu vou pôr em outro. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou regar mais. Eu acho que ela tá precisando de água, gente. Aí ela vai apodrecer as raízes e vai morrer. Você vai perder sua planta. O que você tem que fazer? Planta ela, deixa ela quietinha onde ela tá, gente. Sempre esteja observando se ela não vai ter algum tipo de fungo. Essas coisas a gente tem que estar de olho, porque a gente perde muita planta por fungos que a gente não observa a planta. Quando você vê, ela tá melando as folhas. Quando você vê, a folha dela tá gelatinosa e já contaminou toda a planta e você perde. Já mostrei isso para vocês aqui também. Outra coisa, pragas, gente. Quando a gente vê a planta tá cheia de cochonilhas, a cochonilha vai sugando a planta até a planta morrer. Tudo isso a gente tem que observar, mas não tem necessidade de ficar mudando de cultivo, tirando a planta daqui e plantando de lá. Gislaine, mas você não diz que quando a planta não está desenvolvendo, você tira ela e põe ela no vidro? Sim, gente. Quando eu percebo que ela está murchando, quando ela está murchando, quando eu vejo que o substrato que ela tá não está agradando ela, aí é diferente, gente. Não é desenvolvimento. Eu estou falando para vocês sobre desenvolvimento. A paciência de esperar a planta no tempo dela se desenvolver, se enraizar, dar hastes florais pra gente e florescer. Essa é a diferença que eu tô falando para vocês. Não estou falando de uma planta que começa a murchar, uma planta que começa a sentir aquele plantio e não gostou daquele plantio. É diferente. A planta sente, ela murcha, ela vai ficando triste, aí a gente percebe que ela não está gostando daquele cultivo. É totalmente diferente daquela planta que você plantou e fica lá esperando a raizinha. Ai, a raizinha não sai. Ai, não sai folhas novas. Gente, não. Se a planta tá bem, tá quietinha lá, tá com as folhinhas firme, a planta tá quietinha, não tá saindo, as raizinhas, não está saindo folhinhas novas, mas ela tá bem, deixa ela quietinha. Deixa ela quietinha, faz a rega dela adequadamente, dá a umidade necessária. Gente, a importância de você manter um ambiente úmido para sua planta, gente, não é excesso de água na planta, mas é umidade ambiente, porque a planta ela recebe
essa umidade que você dá para ela, ela recebe. Quando você joga água no chão, ela absorve aquela gotícula de ar que fica, aquela gotícula de água que fica no ar, que sobe do chão. Ela sente toda aquela umidade, aquilo faz muito bem para ela. A planta ama essa umidade no local que ela está. Não é excesso de água dentro dela. Então, a gente precisa ter paciência, gente, com a planta. Essa plantinha aqui, essa aqui, ó, é uma mini Phalaenopsis que eu fiz com vocês aqui, ó. Eu replantei ela aqui junto com vocês, ó. Essa pequenininha princesa aqui, ó. Ela é uma mini Phalaenopsis. Olha quantas raízes ela tem, gente. Não tem nem um mês que eu fiz o replante aqui com vocês. Ela se desenvolveu, tá vendo? Mas acontece de não se desenvolver, como é o caso dessa Dorothy puchérrima aqui, que não estava se desenvolvendo. Mas mesmo assim eu deixei ela quieta. Ela estava bem, gente. Firme. Toda firminha, as folhinhas dela estavam bem. Ela só não estava se desenvolvendo. Então, eu deixei ela quietinha. E é isso que eu tô aqui para falar para vocês. Gente, planta a plantinha de vocês um substrato bom. Um substrato que não retém muita água. Que não segura muita umidade dentro do vaso. Um substrato que seja mais sequinho. Essa aqui mesmo, gente, ela está plantada na pedra do rio. Ó, pedra de rio. Com um pouquinho de esfagno aqui na lateral foi onde eu coloquei o adubinho. Me perguntaram também sobre o adubo. Gislaine, o adubo orgânico que você faz, como que você coloca, gente? Ou eu faço trouxinhas, vou mostrar a trouxinha aqui pra você. Ó, essa aqui é uma trouxinha que eu fiz com meia calça, tá vendo? Coloquei o adubo orgânico aqui dentro e venho e coloco aqui, ó, na lateralzinha aqui do vaso, ó. Coloquei aqui na lateralzinha, tá vendo? Ou eu venho e faço como eu fiz com essa. Faço a pastinha delas com um pouquinho de água, ó. Tá vendo aqui, ó? No cantinho do vaso, gente. Não põe em cima da raiz que queima. Coloca sempre na lateralzinha aqui do vaso. Que essa planta quiser, ela que vai pra lá. Mas a gente nunca põe o substrato, não. O adubo orgânico em cima da raizinha, gente. Então... voltando para o nosso assunto, gente, temos que ter paciência com a planta. Cada planta tem o seu momento de enraizar, de se desenvolver, de dar haste e de florescer. Cada planta tem o seu tempo. Essa planta aqui, gente, ó, essa princesa aqui, são duas. Eu comprei ela lá, vocês lembram que eu trouxe ela lá do Orquidário Fogaça, mostrei para vocês, fiz o replante. Esse eu não fiz junto com vocês porque eu não tive jeito de fazer. Mas olha aqui, vocês lembram quando eu comprei ela? Também não tem nem um mês, olha lá, ó, ela já está se desenvolvendo. Olha a outra de cá, ó. Plantei as duas no mesmo vaso, olha lá as raizinhas, tá vendo? Das duas, tá vendo? As raizinhas. Não tem nem um mês que elas chegaram aqui em casa e eu fiz o replante com elas. Então, gente, por isso que eu falo pra vocês, tenham paciência, vai dar certo sim. Plantem ela com substratos que elas vão estar bem, se desenvolver bem, que não vai ficar cheio de água, não vai ficar muito úmido. A planta precisa sim de umidade? Precisa, mas não em excesso. Plantem sempre elas em carvão, em argila expandida, pedra brita, pedra de rio, isopor, caco de telhas, caco de tijolos. São substratos, gente, que não segura muito a umidade e que a planta se desenvolve muito bem. Não importa se é vaso de cerâmica, não importa se é vaso de plástico, não importa o vaso que seja, desde que tenha um substrato bom, onde elas vão se desenvolver bem e que não vai segurar muita umidade dentro desse vaso. Vasos de cerâmica são vasos que sugam muito, gente. Ela é um substrato que a gente coloca neles, não importa o substrato que a gente coloca dentro do vaso de cerâmica, ele suga muita água. Ele bebe a água igualzinho à planta. Então, ele seca muito mais rápido. Então, é isso também, vocês precisam estar de olho. Às vezes a planta não tem um bom desenvolvimento porque a planta não está sendo regada da forma correta. Gislaine, como que é a forma correta de regar? Eu já falei para vocês. Reguem sempre que vocês notarem que dentro do vaso, olha,
dentro do vaso está sequinho. Sempre coloca o dedinho na lateral aqui, gente. Ah, Gislaine, mas quando tá no tempo de chuva? A mesma coisa, gente. Não importa se tá no tempo de chuva, se tá no tempo que tem muito sol, que tá quente, não importa o clima que esteja sua planta. Não há rega para fazer regas. Não tem regra para regas, gente. Não existe regras. Existe você observar. A planta está sequinha no vaso? Olhou, pôs o dedinho, tá seco? Então tá na hora de você fazer a rega. Ah, mas a minha planta ela não tem substrato, como é o caso dessa princesa aqui, ó, que só tá ela no vaso com um pouquinho de esfagno. A mesma coisa, gente. Dedinho aqui, ó. Viu que tá úmido? Não vai regar. Viu que tá seco? Regue. Então é isso que eu falo para vocês. Sempre vocês estejam de olho nisso. Não tem regras para você fazer a rega. Não existe isso. É observar a sua planta para não regar demais e não regar de menos. Gente, então era isso que eu queria estar falando aqui com vocês. Obrigada pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês. Tem dúvidas? Deixa lá nos comentários. Quer vídeo? Pede lá nos comentários que eu vou estar fazendo para vocês aqui com o maior prazer. Obrigado por tudo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.